Nos anos 80, na cidade de Guaribas, no cerrado próximo a São Raimundo Nonato, e a região do povoado Serrinha, tomaram conhecimento do aparecimento de uma misteriosa mulher lobisomem, que costuma aparecer sempre à noite, atacando animais das mais variadas espécies. O que dizem as pessoas da região é que a possível mulher lobisomem tem 7 filhos, e as primeiras aparições foram observadas na zona rural do município de São Raimundo Nonato. Em outras cidades da nossa região, a exemplo de Santa Luz e Guaribas, várias pessoas começaram a ligar para a polícia militar, que levou isso tudo como se fosse um trote. O assunto tem se tornado alvo dos mais diversos comentários nas ruas, bares, escolas, residências, locais de trabalho, etc. Inclusive, sendo ironizado por várias pessoas. E há quem diga até que isso é coisa de chifre, traição, e que em breve poderá aparecer lobisominhos por aí. O mais conhecido relato vem do sítio Serrinha, na zona rural de São Raimundo Nonato. Segundo uma senhora, uma porca foi vítima da possível mulher lobisomem. E isso aconteceu na noite de quinta-feira. O animal foi morto com arranhões e perfurações na região do pescoço. E o que vou lhes relatar aqui é o resumo da situação e da iniciativa popular em caçar a possível mulher lobisomem. Em detrimento à falta de apoio por parte do Estado e da segurança pública, que nas ocasiões de denúncia agiram como se tratasse de uma brincadeira ou trote, então descartaram as possibilidades sem nem sequer pisar na comunidade. E foi criada uma espécie de força-tarefa que cuidaria da caça a tal mulher lobisomem. Mas para explicar melhor tudo isso, é preciso contar a vocês como se deu essa história de mulher lobisomem. A mulher que estão caçando é uma senhora, já moradora do povoado há um tempo. Ela sempre viveu afastada de todos, numa casa no meio do mato, com seu marido. Eles viviam da roça, e o casal tem vários filhos, 7 ao todo. Os mesmos nunca frequentaram escola, e nem as festividades religiosas. E isso só reforçavam os boatos de que a senhora seria uma espécie de bruxa ou feiticeira, e que moravam afastados para ela poder fazer as suas bruxarias em paz, por assim dizer. Na noite da morte do seu esposo, chovia muito, e um homem que é coveiro na cidade, sabendo da morte do homem, se ofereceu para enterrá-lo. A mulher aceitou a ajuda, pois não poderia cavar sozinha. O coveiro conta que quando foi à casa, viu vários objetos estranhos na casa. E quando foi cavar a cova, a esposa pediu-lhe que a cova fosse um pouco mais rasa que de costume. E mesmo achando estranho, ele acatou o pedido da viúva. E o coveiro relatou que as crianças não choravam a morte do pai, e nem mesmo a esposa chorava a morte do marido, e isso chocava. E após a morte do marido foi que os avistamentos começaram. As pessoas em geral relatam que um bicho com muitos pelos pelo corpo, pernas invertidas e braços longos e muito magro estavam atacando os animais da fazenda. E dizem também que dá para saber que é fêmea, por conta dos seios que são grandes como de uma gata que amamenta, ou de uma cadela que também está amamentando. Uma certa noite, um senhor conhecido por todos os moradores como Gilson do Leite se deparou com essa criatura no curral da fazenda.
prestes a atacar uma de suas vacas. E como a região do Cerrado de Guaribas e São Raimundo Nonato tem constantes aparições de caititu e onças parda, os fazendeiros tendem a sair sempre armados, e com o seu Gilson não foi diferente. Ele diz que acertou um tiro na criatura que rolou no chão. E aquilo gritava como uma mulher que dá à luz. A criatura se embrenhou na mata e desapareceu. E desde então, as coisas têm sido bem diferentes na região. Bem, e voltando à força-tarefa das pessoas da região, formada por fazendeiros, peões e alguns outros homens da região, eles se juntaram após um último ataque da criatura. A mesma levou algumas galinhas e uma leitoa de uma senhora também viúva que mora nas redondezas. A mulher ficou tão assustada em ver a criatura que teve um infarto, e a mesma está em tratamento no hospital local. E depois disso, com ou sem apoio da polícia, os homens decidiram se juntar para dar um fim nisso. E nem que para isso eles tenham que queimar a casa com a mulher e os seus filhos dentro. Pelo menos era isso que diziam os homens que saíam a cavalo naquela tarde. Eles iam em direção à casa velha da família que ficava no meio do mato, numa vereda distante de tudo e de todos. E quando chegaram na casa da mulher, já era ao cair da noite. E todas as portas e janelas estavam fechadas. Porém, haviam luzes acesas dentro de casa. Os homens pensavam que a mulher poderia estar protegendo os filhos dela, e por isso as portas e janelas estavam trancadas. Eles já chegaram na casa gritando e chamando pela dona, e era a maior confusão. Os homens que se aproximavam da casa sentiam um odor forte de coisa podre que parecia vir de dentro da casa. Os homens não esperaram muito e colocaram a porta abaixo. E a cena que encontraram era deplorável e muito estranha. A casa estava imunda e toda suja com restos de animais expostos, apodrecendo no chão. Os cães que estavam com os homens não queriam entrar na casa nem por um decreto. E alguns até se soltaram das correntes e fugiram. Porém, o mais impressionante é que na casa não havia mais nada. Nem mesmo sinal de gente morando ali. E nem mesmo da esposa e nem das crianças. Havia apenas uma foto de família na parede e alguns potes de água. E era como se há meses ninguém morasse naquela casa. De repente, os homens ouviram passos correr no alpendre da casa. E também um barulho de algo grande que corria e dava voltas na casa. Os cavalos fugiram e tudo que se ouvia era a respiração cansada daquela coisa correndo e dando socos fortes nas paredes enquanto grunhia. Ora se via vultos e ora se via olhos vermelhos que apareciam nas frestas das janelas. Alguns dos homens começaram a rezar. E os outros, os mais desaforados, gritavam chamando o bicho para dentro. Os homens armaram as suas espingardas e revólveres. E aquela coisa veio das sombras do lado de fora e saltou contra uma das janelas, a quebrando na mesma hora. E mesmo com a porta aberta, aquela coisa queria mostrar sua força e aterrorizar os homens ali dentro. Eles respondiam com disparos contra os vultos e gritavam palavrões. Era um verdadeiro inferno de gritaria. Tiros, uivos, disparos e xingamentos. E depois de quase uma hora,
daquela coisa pulando de janela por janela, caminhando pelo telhado e gritando de um lado e de outro da casa e levando os homens à loucura. A criatura decidiu atacar os que estavam dentro de casa. Aquilo saltou para dentro da casa e já agarrando um dos homens com a sua boca enorme. E bem ali diante dos homens estava a criatura, peluda e com os joelhos virados ao contrário e braços longos. E da sua boca enorme, cheia de dentes, saía uma baba grossa. E a criatura olhava para os homens com aqueles olhos vermelhos feito brasas. Bem, isso foi muito rápido. No mesmo instante que aquilo soltou o primeiro abocanhado, os homens abriram fogo naquela coisa. Mas não antes dela jogar um contra a parede, o fazendo desmaiar, e o outro homem a criatura jogou na direção de uma porta velha. A porta dava acesso a um quarto, e este quarto era o mais estranho da casa. Era cercado por páginas da Bíblia, santos e textos. E também havia fortes correntes no chão e algumas roupas femininas. Mas a criatura, mesmo sendo sobrenatural ou não, a mesma sobreviveu àquela quantidade de tiros. Foram quase 10 tiros de espingarda. E nada neste mundo sobreviveria àquela quantidade de tiros. Bem, e com a mulher lobisomem não deveria ser diferente. E por mais alguns minutos, ela continuou de pé atacando os homens. Mas depois de tomar muito mais tiros, a mulher caiu na sala e os seus olhos começaram a revirarem. E em seguida, o som dos seus ossos estalando. E os pelos caindo do seu corpo já sem vida, todo furado e marcado de arranhões e facadas. E as marcas de uma vida como lobisomem chocou a todos que estavam ali, inclusive a mim, que fui jogado dentro do pequeno quarto que mencionei há pouco. E depois de muito tempo, eu fiquei sabendo que os filhos dela estavam numa outra cidade desde a morte do pai, e que só ela havia ficado na casa. Aquela mulher deveria viver um inferno, e o seu marido deveria trancá-la naquele quarto sempre que ela ia se transformar. E depois da morte do marido, ela sabia que não poderia ficar com os meninos, e por isso que ela tinha os mandado para a casa dos parentes. E este foi o fim que levou a mulher lobisomem de Guaribas. Boa noite.